5 fundos imobiliários que está pagando mais do que a renda fixa. A renda fixa que está pagando 14,75, que é a Selic, é a taxa básica de juros do Brasil, teve esse aumento nessa semana, coisa que eu já tinha falado em vários outros vídeos anteriores, que a tendência era chegar até 15%. Vamos ver se vai ficar desse patamar para começar a cair ou chegará a 15%, como alguns especialistas dizem. Então, nesse vídeo, primeiro, antes de mais nada, não é uma indicação nem de compra nem de venda, mas é apenas trazer para vocês que estão em busca de oportunidades de ganhos maiores, lógico que com uma pitada maior de risco. Então eu vou trazer aqui 5 fundos que, se vocês investirem neles, num prazo de 12 meses e também 5 anos, estão pagando mais do que a taxa Selic. Taxa Selic que é a mais alta desde 2006. Visto que, infelizmente, esse governo não economiza, e como ele não economiza, a tendência é a taxa de juros continuar mais alta para tentar frear esse monstro que se chama inflação. Então, primeiro, eu já vou também pedir para você o seu like, a sua inscrição, o seu comentar e compartilhar. E fiquem comigo até o final, que vocês vão ver os 5 fundos imobiliários que pagam mais que a taxa Selic. O primeiro fundo é o IRDM11. Que é um fundo ele é um fundo mais arriscado, ele tem as suas peculiaridades de risco, ele é um fundo que, se vocês olharem aí hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, ele está valendo uma cota R$ 69,64, ele está, como eu estou deixando na tela para vocês, ele está pagando nos últimos 12 meses 13,26. Aí talvez você vai falar, mas você não falou que está pagando mais que a taxa Selic, que está 14,75? Calma que vocês vão ver aí. Vocês vão ver que faz sentido. Ele tem um patrimônio de 2,96 bilhão de reais, que é o que ele tem de patrimônio. E o que você tem que levar em consideração em fundos imobiliários? Não é somente isso. O certo é você analisar vários fundamentos. Mas o fundamento para fundos imobiliários, que é o que mais pega, é, como eu sempre disse aqui, o P sobre VP, que significa preço sobre valor patrimonial. Então, acima de 1, descarta. Agora, nesse caso aqui, ele está com um bom desconto, ele está a 0,86. Não é uma recomendação de compra, mas ele está nesse indicador abaixo do que se espera, que é 1, abaixo de 1. Então é isso, já falei, ele tem um patrimônio de 2,96 bilhões, ele tem mais de 279 mil cotistas, um fundo relativamente grande para nível de Brasil. Então, como eu disse também, na verdade eu não disse, mas ele é um fundo de papel. Sempre que eu venho falar aqui de fundos que pagam mais, via de regra, geralmente são fundos de papéis. O que quer dizer ser um fundo de papel? Um fundo de papel são fundos que investem em CRIs, que é Certificado de Recebíveis Imobiliários. Então são segmentos que compram para investir em imóveis. Agora, olhem aí a sacada, por que talvez você está perguntando? Você falou que ia mostrar FIIs que pagam acima da Selic. E o dividendo de yield atual dele hoje está em 13,6, correto. Só que vocês têm que analisar também, como está aparecendo para vocês aí, que ele teve uma valorização de 2,94, coisa que não acontece geralmente na renda fixa. Agora, além dessa valorização, se você pegar, como eu estou mostrando para vocês aí na tela, durante os 5 anos, o dividend yield médio dos 5 anos, ele está em 17,30, que é muito acima da Selic atual. Então repararam aí o tanto que ele paga bem? E mais uma vez eu digo, não é uma recomendação. Você tem que investir o seu dinheiro com base no que você aprendeu ou no que você está aprendendo. Você não pode confiar, não deve confiar seu dinheiro de qualquer forma para qualquer influenciador. Até porque, na verdade, também quando vocês estão investindo num fundo imobiliário, você está investindo numa gestora, então você tem que conhecer também a gestora, saber se essa gestora tem um histórico bom, que é uma gestora que confia em clientes pagadores fiéis, porque senão você vai ter problema com toda certeza. Agora, o segundo fundo imobiliário que eu vou trazer para vocês é o Tegar 11. Esse é um fundo conhecido como fundo de desenvolvimento. Se você olhar nele aí, fala que também é um fundo híbrido, porque também ele pode ser considerado um fundo de tijolo. Ele investe com certeza em compra de terrenos. Então esse fundo também pode ser considerado um fundo de tijolo. Ele hoje, na data desse vídeo,
ele tem 162 mil cotistas, ele tem 2,67 bilhão de patrimônio e é um fundo que, olhando aí também na imagem que está aparecendo para vocês, sobre o P sobre VP, ele está em 0,76, muito abaixo de 1. E esse fundo já sofreu muito por esses tempos aqui. Nos últimos 12 meses, como está aparecendo para vocês aí, ele teve uma queda, ou seja, ele teve uma desvalorização de 20,57. E é um fundo que nos últimos 5 anos ele pagou, como está aparecendo para você aí, nada mais nada menos do que 18%. Então, mais uma vez, dá um banho na renda fixa, na Selic. Agora, o terceiro fundo que eu quero trazer para vocês é o REC 11, que é um fundo também de papel, que é um fundo de recebíveis imobiliários, e ele é um fundo que na data desse vídeo que eu estou gravando para vocês, ele tem 166 mil cotistas, ele tem um patrimônio de 2,35 bilhão, é um fundo que tem uma gestão ali meio complicada, ao meu ver, mas está aí os números para vocês, e na data desse vídeo ele está com um P sobre VP de 0,94, ele teve uma valorização nos últimos 12 meses de 10,16%, e se você pegar aí, pode analisar que eu sempre estou colocando uma setinha na esquerda e na direita aí da imagem que está aparecendo para você, o dividend yield dele também atual está em 13,64%, e o dividend yield médio em 5 anos está em 18,28%, muito acima do que se tem na renda fixa. Agora, o quarto fundo imobiliário que eu vou trazer para vocês é o VGIR 11, é um fundo também de papel, ele tem 248 mil cotistas, ele tem um patrimônio de 1,42 bilhão, e na data desse vídeo que eu estou gravando para vocês, ele está na relação P sobre VP em 1, ele está na risca, ele não está nem mais nem menos, e ele teve uma variação nos últimos 12 meses de 14,25, já valorizou bem, ou seja, ao meu ver, o bonde já passou, né? Até por se tratar de um fundo de papel, passou o bonde já. Fundo de papel, quanto mais descontado, com mais deságio, melhor. Então, mais uma vez, né, um dividend yield de 13,19, mas tendo em vista que ele teve uma valorização, quem comprou num ano anterior, nos últimos 12 meses, de 14,25%, e o dividend yield médio em 5 anos, simplesmente de 15,26%. Por último, esse fundo aqui, que não é muito falado, que não é muito conhecido, é o Habit 11. Esse fundo está com uma cota de R$ 81,30, um dividend yield nos últimos 12 meses de 15,12%, o P sobre VP dele está a 0,87, com um bom deságio, ele teve uma variação nos últimos 12 meses para cima, ou seja, ele se valorizou 4,18%, e é um fundo que ele tem 63 mil cotistas, ele tem um patrimônio já inferior aos outros de 757 milhões de reais, e ele pagou, como está aparecendo para vocês aí, o dividend yield médio dos últimos 5 anos dele, simplesmente, pessoal, pasmem, 20,79%. Então vocês podem reparar aí que todos que eu falei para vocês, né, recapitulando aqui, o VGIR, ele está com uma cota que eu esqueci de citar para vocês, que é uma cota da base 10 de 9,78, né, esse é o VGIR 10. O REC R11 já tem uma cota mais elevada, de R$ 83,00, o TEGAR tem uma cota de 86,19 e o IRDM11 tem uma cota de 69,64 e o último, como citado aí, que pagou essa pancada aí, o Habit 11, uma cota de R$ 81,30, chegando na média dos 5 anos em 20,79. Então, nesse vídeo é isso, foi rápido, mais uma vez eu digo, são fundos mais arriscados, esses fundos eu vejo que cabe bem dentro de uma carteira bem diversificada, uma carteira que você já tem fundos mais tradicionais, fundos de tijolos, que via de regra não passam de 10% de dividend yield no ano, então esses fundos eles cabem nessa diversificação. Isso é saudável para a sua carteira, mas com muita moderação e com muito estudo. Então, se gostaram desse vídeo, eu peço mais uma vez aqui a sua inscrição, o seu like, o seu comentar e compartilhar. Até o próximo vídeo, Cleiton Feliciano aqui, do canal Criado pela Mente.